Gente, em primeiro lugar, bom dia a todos, né? Obrigado para você que está nos assistindo hoje, obrigado ao Sebastião que vai palestrar para a gente hoje. Queria agradecer a todos que estão aqui, principalmente ao CRC, né, em nome da nossa presidente Carla, de toda a equipe que faz esse evento acontecer. Falar que é uma honra estar aqui. Eu me chamo Rodolfo. Essa é uma das palestras que nós vamos ter sobre o tema de auditoria. Hoje conosco aqui o Sebastião. Sebastião é sócio da KPMG. Vou pedir para ele se apresentar, eu estava até batendo um papo com ele, que esse homem tem experiência para tudo que é lado. Só antes de começar, Sebastião, só para falar que o nosso tema hoje a gente vai abordar a respeito do CPC 25, que fala sobre provisões, ativo e passivo de contingência, e também nós vamos abordar o assunto do o ESG, né, que em português seria ambiente, social e governança. Em inglês seria environment, social e governance. Sebastião, vou jogar a bola para você e a gente conversa. Se apresenta, fique à vontade, bem-vindo. Super legal. Obrigado a vocês, Rodolfo, obrigado aí a Carla, né, ao CRC do Espírito Santo pelo convite. Um prazer e uma honra aqui, longe das minhas pretensões, eventualmente, de querer ensinar, dar palestra, né? Eu queria mais que fosse um bate-papo aqui entre eu e você, Rodolfo, até para a gente explorar um pouquinho o contexto do CPC 25, que trata aí das questões de provisões, né, e ativos e passivos contingentes, e talvez fazer uma correlação aí com o tema mais atual em relação ao ESG, né, o ASG, como você comentou, e como que eventualmente se encaixa efetivamente aí dentro do CPC 25, ou tudo que vem pela frente que possa cair no escopo desse CPC. Então, Rodolfo, eu sou o Sebastião Soares, né, eu trabalho na KPMG aí aqui há 25 anos, comecei minha carreira como trainee de auditoria, me tornei sócio em 2011, né, e aí há 11 anos eu tenho essa incumbência de ser sócio de auditoria e ajudar o mercado de forma geral aí nesse processo de transparência, de prestação de conta das empresas para com os mercados, né, e para com os stakeholders. Essa questão de prestação de contas talvez é uma palavra que a gente tem ouvido bastante, né, principalmente agora com a ascensão do tema de ESG, mas acho que o processo, a importância, né, de vocês, contadores, eu também sou contador, e dos auditores de forma geral, nesse processo aí de transparência, nesse processo de prestação de contas, e aí falar um pouquinho aqui dessa temática. Eu diria que o CPC 25, quando a gente fala de provisões e passivos de ativos contingentes, talvez seja uma das áreas assim mais delicadas ou mais difíceis, né, principalmente de serem mensuradas. A gente vai falar aspectos aqui de obrigação presente, de um evento passado que represente um desembolso financeiro futuro. Então, talvez seja uma das áreas aí dos CPCs onde você tem um maior número de componentes que acabam eventualmente criando algumas dificuldades para se saber se reconhece ou não, em que momento se reconhece, por qual valor que se reconhece, qual a necessidade de revisitar essa provisão, esse passivo, esse ativo contingente no tempo. Então, eu acho que ele tem um número de componentes que acabam eventualmente criando algumas dificuldades aí para o momento de você reconhecer, o momento de você atualizar, se você contabiliza e divulga e assim por diante. Então, essa é a ideia aqui do nosso bate-papo. Espero aí poder estar contribuindo nessa jornada nossa aí de contadores e auditores, né? Beleza, bem-vindo. Sebastião, primeiro, assim, esse bate-papo nosso, até notei algumas dúvidas na nossa conversa, assim, CPC 25, ele vale para todo mundo a sua aplicabilidade, para grande, para pequeno? O que você vê no seu dia a dia? O que você entende lendo? Fantástico, excelente pergunta, Rodolfo. Até porque tem muita empresa, talvez de pequeno e médio porte, que acha que eventualmente não há necessidade de você efetuar contabilização de uma provisão, de um passivo contingente ou de um ativo contingente. Então, acho que essa pergunta é bastante pertinente, porque a primeira colocação é de que ela é aplicável a todas as entidades, né? Só existem algumas pequenas exceções, não, vou tirar palavras pequenas, na verdade, porque as exceções elas estão relacionadas no sentido se existe já algum CPC específico para endereçar algum tema em alguma norma específica. Então, a princípio, é aplicável para todas as entidades, salvo aqui algumas exceções.
não está coberto por contratos a executar, não está coberto exceção de contrato de construção, que você tem o CPC 17 lá específico para essa temática, não está coberto pelo tributo sobre os lucros, lá que você tem o CPC 32, que vai tratar dessa temática. Quando a gente fala de arrendamento mercantil, a gente tem o CPC 06 específico para arrendamentos, a gente tem CPCs específicos para benefícios a empregados, para empresas de seguros, para combinação de negócios, ou seja, quando a gente fala de provisão, passivos contingentes, ativos contingentes, ele é um tema bastante abrangente, mas quando você vai para alguma granularidade mais específica, você vai ter, como eu disse aqui, alguns outros CPCs mais específicos para tratar dessas temáticas. Mas, de forma geral, Rodolfo, tentando endereçar aqui a sua pergunta, CPC 25 é aplicável para todas as entidades, salvo as exceções que eu comentei, independentemente do porte, independentemente do tamanho, do setor e assim por diante. Legal. Segunda pergunta, eu estou pensando até no gancho aqui do nosso bate-papo. Qual que é a diferença entre provisão e contingência? E aí eu vou, acho que, embalar numa outra pergunta. Você, Sebastião, já deve ter auditado assim, inúmeras empresas. O que você vê principalmente de erro? Assim, o que às vezes você viu alguém passando batido, a própria empresa que fez falta, esse tipo de informação? Tá bom. Vamos lá. Primeiro, eu vou endereçar a sua primeira pergunta da diferença em relação à provisão e passivo contingente, né? Contingente, né? Quando a gente fala de provisão, Rodolfo, acho que a principal característica é que você, eventualmente, ou tem um prazo ou um valor incerto, que ele depende de um ou mais fatores que não estão necessariamente no controle da entidade. A gente vai ter oportunidade de explorar um pouquinho mais, mas, então, provisão é algo que você tem um prazo, um valor que eventualmente é incerto e que depende de outros fatores externos aí para se concretizar. E quando a gente está falando de passivo, aí não, passivo ele é uma obrigação presente de um evento que já foi incorrido e que ele vai representar, através de benefícios econômicos, alguma saída de caixa futuro que ajude os seus negócios, né? Então, embora na natureza eles pareçam similares, eu acho que a maior diferença é em relação a isso. Quando a gente fala de um passivo, eventualmente você já tem uma obrigação, eventualmente contratual, aonde você consegue, com uma maior precisão, saber qual que vai ser o desembolso financeiro de caixa futuro e que, eventualmente, tenha correlação com o benefício econômico aí do seu negócio, né? Na segunda pergunta eu tinha te feito assim, você que já auditou muita gente, o que você já viu, assim, sei lá, alguém passando batido, uma coisa que você fala, pô, isso aqui está errado? Talvez aqui, Rodolfo, eu acho que eu vou para uma segunda parte do que é obrigação legal e obrigação não formalizada, né? E aí eu acho que nas questões das obrigações não formalizadas é que se tem as maiores possibilidades aí de erros ou de não contabilizações ou de não captura aí do valor a ser contabilizado no momento apropriado. Quando a gente fala de provisões, né, eu acho que o que a gente confunde um pouquinho é de que achar que as nossas obrigações elas só estão amparadas num contexto legal. E o que é uma obrigação legal? Obrigação legal é uma obrigação decorrente de um contrato, é uma obrigação decorrente de uma determinada legislação ou de qualquer outra lei que o valha. Então, isso é uma obrigação legal, ou seja, o que a gente confunde um pouco é de achar que a obrigação ela tem que efetivamente estar formalizada, que ela tem que estar escrita, que ela tem que ter uma anuência e um acordo entre partes. Enquanto que, quando a gente fala do ponto de vista de obrigação no conceito da norma, a gente tem a parcela do não formalizada, ou seja, muitas vezes as provisões, os passivos contingentes, eles precisam ser contabilizados, ou eles precisam ser avaliados olhando esse aspecto de não formalizado também. O que são exemplos aí de obrigações não formalizadas? Eventualmente você tem alguma política pública, eventualmente você tem alguma declaração pública que a empresa venha a fazer, que ela seja tão específica que ela crie efetivamente uma obrigação não contratual. Então, vou dar alguns exemplos aqui, talvez, para a gente tentar materializar, e aqui por isso que a gente ocorre o risco, eventualmente, de não capturar. Suponhamos que uma determinada empresa ABC, então ela está se instalando numa determinada cidade, aonde o seu principal executivo
no discurso de inauguração, eventualmente, ele comece a afirmar alguns compromissos que não necessariamente estão no ambiente contratual. Então, é muito comum, né, prefeituras, por exemplo, darem incentivos para algumas empresas se instalarem lá na empresa. Então, você tem as obrigações contratuais naquele contrato firmado entre a empresa que está chegando e a prefeitura local. Aí o presidente, o principal executivo da empresa, vai lá na inauguração, ou se empolga, ou eventualmente ele cria algumas obrigações que não são contratuais. A partir do momento em que você tem uma declaração pública muito específica, você passa a criar uma obrigação não formalizada na entidade, aonde nós, contadores e auditores, precisaremos olhar com mais cuidado se essa declaração, por exemplo, se ela constitui ou não uma obrigação não formalizada que, a partir desse momento, requeira que os contadores avaliem se isso é um evento passado que represente uma obrigação presente e que, no futuro, por conta dessa declaração não formalizada, mas muito específica que foi feita, se isso vai representar ou não um desembolso financeiro futuro. E aí se cai numa obrigação presente decorrente de um evento passado e que vai representar um desembolso financeiro futuro, está aqui as condicionantes do ponto de vista de reconhecimento para a gente falar na constituição de provisão, né? Você está falando como se fosse o político, né, que chega na TV e vai prometendo, é basicamente isso, né? É isso aí, mas aqui, de novo, quando a gente fala de um ente privado, algumas dessas declarações específicas podem criar, sim, um conceito de obrigação não formalizada, em que é requerido aí aos contadores e auditores analisar se deveriam contabilizar ou não, ou divulgar, né? Agora, Sebastião, sem citar nomes, você lembra de algum caso específico disso, alguma obrigação não formalizada? Assim, tá bom, sem citar, eu lembro de uma passagem específica de um cliente nosso, muito parecido com o caso que eu estou comentando aqui, Rodolfo, onde o discurso dos principais executivos daquela empresa, né, elas estavam sendo feitos numa praça, né, perto daquela empresa, até porque o evento era muito grande, numa cidade de mais ou menos 25, 30 mil habitantes. Então, o espaço da empresa por si só ele não comportava, porque eles chamaram diversas autoridades, e esse evento foi feito numa praça muito próxima, né? Uhum. E os executivos se empolgaram lá e eles criaram um compromisso, eventualmente, de ficar responsáveis pela manutenção e reparo daquela praça, né? Então, era muito bonita. Isso não estava incluído nas negociações iniciais entre a prefeitura e o nosso cliente, mas a partir do momento em que os executivos, em público, Afirmaram, né, em público, né? exatamente, fizeram aquela declaração bastante específica de que o nosso cliente ficaria responsável pelo reparo e pela manutenção, aquilo a gente entendeu que criou uma obrigação não formalizada, né? E foi engraçado, a sorte é que as montas não eram muito significativas, mas Uhum. quando a gente entrou no processo de auditoria para debater com o nosso cliente, a gente trouxe esse caso à tona, né? E eu me lembro que o advogado da empresa, na época, e o diretor financeiro falaram: "O KPMG, desculpa, mas vocês estão malucos, de onde vocês vieram com isso, né? Não tem nenhuma obrigação contratual, nós não vamos ser cobrados por isso, não tem nada que nos demande isso", né? A gente falou: "Não, tem sim." Quando a gente for olhar do ponto de vista de norma, hoje, na data desse fechamento, você tem sim uma obrigação presente de um evento passado. E qual que foi o evento passado? Foi uma declaração muito específica dos executivos da companhia, falando, se obrigando a cuidar, a reparar e fazer a manutenção daquela praça. Eu falei, e o segundo complicômetro disso é, a partir do momento que você não firmou data nenhuma, até quando vai ser, inclusive, essa sua obrigação pela manutenção e pelo reparo, né? E aí caiu a ficha do advogado, do contador, do diretor financeiro, né, do que a gente estava falando. Falou assim, olha, CPC 25, contabilização de provisão, ele não é meramente uma obrigação contratual, não. Você tem uma obrigação agora não formalizada em relação a isso. Um outro exemplo, Rodolfo, a gente teve uma situação de um cliente que, por um incidente dentro da fábrica, a parte de resíduos líquidos ela acabou vazando e afetando um córrego que passava perto do nosso cliente, né?
E eu me recordo que a gente estava bem no momento de fechamento naquela data, e o ocorrido tinha sido uns 10 dias antes da data de 31 de dezembro, né? Então, a data base era 31 de dezembro, Uhum. esse incidente tinha ocorrido uns 20 dias antes, e a gente estava em fevereiro, fazendo o processo de auditoria. E a gente estava falando, debatendo com o cliente, a necessidade de você fazer a divulgação de um passivo contingente, né? E por que era divulgação? Porque naquele momento do fechamento da auditoria, a gente ainda não tinha todos os componentes para efetivamente que o contador da empresa ainda não tinha todos os componentes para saber qual que era o valor eventualmente a ser estimado de provisão, né? E a gente falou, mas tudo bem, mas você tem todos os componentes para você, pelo menos, fazer divulgação de um passivo contingente. Que você não tem todos os elementos nesse momento para melhor quantificar e contabilizar a provisão, mas, de fato, quando a gente olha à luz da norma, Você tem você que tem, divulgar essa informação, né? sim, porque você tem uma obrigação presente. Qual que é a obrigação presente, Rodolfo? De fato, as instalações da fábrica afetaram lá o córrego que passava na cidade. Então, isso é uma obrigação presente. Do quê? Decorrente do quê? De um evento passado. Então, tinha ocorrido 10 de dezembro, então era um evento passado que, no momento do fechamento, criava uma obrigação presente. E que, sim, que ia representar provavelmente um desfecho de desembolso financeiro futuro. A diferença nesse caso é que, naquele momento, como ainda não se tinham todos os elementos para se contabilizar essa provisão, a gente foi pela linha da divulgação de um passivo contingente, aonde a gente requereu, né, a própria companhia o fez, no sentido de criar uma nota explicativa, discorrendo sobre todos os incidentes e fazendo menção de que, naquele momento, a empresa não disponibilizava ainda de todos os elementos que compunhariam o valor da provisão. Mas, de fato, era, de novo, uma obrigação não formalizada, né, por um incidente onde já requeria algum tipo de contabilização. E, voltando para a sua pergunta, né, Rodolfo, esses são os tipos de situações, lógico que eu estou dando exemplos aqui grandes, né, mas, assim, esses são exemplos de, eventualmente, erros que a gente tem identificado de não contabilizações. Mas talvez em empresas menores, né, pequeno e médio porte, a gente vê talvez alguns erros mais corriqueiros, mas que, de novo, como a gente falou no início aqui, que o CPC é aplicável para todas as empresas, então, vamos supor, a empresa teve demissões trabalhistas no final do mês, no final do ano, no corte do exercício, ou mesmo no fechamento do mês, né? Então, a gente vê algumas situações onde as empresas, né, a contabilidade, ela deixa passar que, naquele momento do fechamento, a partir do momento que você desligou um funcionário, que você eventualmente tem uma série de outras obrigações, né, acerca desse processo de demissão, você vai ter lá os 40% sobre o fundo de garantia, você vai ter uma série de outros encargos a incorrer, em que, no momento da demissão, no fechamento do mês ou no fechamento do ano, você precisa efetivamente ter contabilizado aquela provisão para pagamento de indenizações trabalhistas. Por quê? De novo, voltando para o conceito, é uma obrigação naquele momento de fechamento de um fato gerador ocorrido no passado e que vai efetivamente representar um desembolso financeiro, aonde, nesse caso aqui, você, inclusive, consegue precisar melhor qual é o valor que você eventualmente tem que contabilizar lá na frente. O Sebastião, eu vou pegar o gancho de uma coisa que você falou que achei muito legal. Essa não captura dessa obrigação não formalizada, né? Pergunta que eu te faço assim, porque muitas vezes vocês trabalham numa auditoria grande, numa Big Four KPMG, então deve ter uma estrutura, tem um procedimento e tudo. Na prática, como é que você faz para capturar esse passivo não formalizado? Aí eu vou Que é o responder. difícil, né? É muito difícil, Rodolfo, mas eu vou colocar na vertente eu enquanto contador, eu enquanto auditor, né? Eu acho que eu enquanto contador, eu sendo, por exemplo, contador de uma empresa, eu preciso ajudar a companhia a ter controles e processos na captura, eventualmente, dessas informações, né? Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Lógico que empresas maiores, mas será que eu não preciso ter um comitê de crises? Será que eu não preciso ter formalizado um comitê de atualizações tributárias? Será que eu não preciso ter um comitê
de atualizações jurídicas. E por que eu estou falando atualização tributária, atualização jurídica e assim por diante? Porque a gente sabe o quanto a legislação tributária, a legislação de forma geral no Brasil, ela é bastante complexa e, eventualmente, ela dá margem aí para diferentes interpretações ou alguma mudança que você tem na lei que te crie alguma obrigação constituída que até então não tinha. Então, quando você começa a criar estruturas, processos ou controles internos para te ajudar na captura dessas obrigações não formalizadas. Rodolfo, isso é 100% garantido? Obviamente que não, mas ele te ajuda, eventualmente, a minimizar ou diminuir as possibilidades de ocorrências que não sejam capturadas dentro dos fechamentos contábeis, né? Então, isso aqui é a ótica do contador. Então, acho que talvez a sugestão para o público aqui, contador, é nesse sentido, de a gente se assegurar que os nossos clientes, né, os clientes de vocês, ou as empresas para as quais vocês trabalham, têm, de alguma forma, um processo de captura de obrigações que, eventualmente, não sejam legais, que não sejam na contratação. Tá mais próximo do cliente, né? Acho que é exatamente isso. Você está lá debatendo com o cliente, falando, olha, como que você... E essa pergunta, de estar próximo do cliente, Rodolfo, o seu comentário é importante, porque é o seguinte, a partir do momento que o cara lá é empreendedor, ele é o dono do negócio, não há ninguém mais interessado do negócio do que o próprio empreendedor, lá, o próprio dono da empresa. Essa é uma pergunta legal de se fazer para o empreendedor, para o dono. Falar assim, olha, como que você se certifica ou como que você captura eventuais eventos fora do contexto da sua empresa que possam ter impacto ou que, de alguma forma, vão representar algum desembolso financeiro futuro? Porque aqui é engraçado, né, Rodolfo? Muitas vezes, quando você vai falar de contabilidade com o dono, contabilidade, ele fala, não, isso é muito técnico, vai falar com o meu contador. Quando você fala do dinheiro, aí sim, aí eu tenho certeza... A conversa muda. A conversa muda. Então, a pergunta para mim que eu faria, se eu sou o contador, né, ou se eu sou o escritório de contabilidade, eu falo assim, ó, o fulano, né, assim, como que você se certifica de que eventos externos aí são capturados tempestivamente para não ter desembolso financeiro futuro sem surpresa? Aí eu acho que talvez ele vai ter alguns instrumentos, alguns argumentos para responder. Tudo isso na ótica do contador. Na ótica do auditor, né, Rodolfo, aqui é um pouco mais difícil, porque, de novo, eu tenho que estabelecer um nível de confiança nos controles internos, nos processos das empresas, para eu determinar qual vai ser o meu tamanho de amostra de testes que eu vou fazer, né? Então, quanto mais eu confio nos controles internos, menor vai ser o número de documentos ou de testes que eu vou fazer. E aí a lógica inversa. Quanto menos eu confio nos controles internos, mais documentos efetivamente eu vou ter que obter. Então, nessa situação, se eu vou fazer uma indagação para um cliente nosso e o cliente fala assim, olha, não tenho nenhum processo, não tenho nenhum comitê formalizado, não tenho nenhum debate com os meus assessores jurídicos, não existe nenhum processo para captura de alteração de legislação tributária, não tem nada. O que vai acontecer com você? Comigo, o auditor aqui. A gente obrigatoriamente pede todas as cartas para os advogados externos, né, exatamente para a gente saber quais são todos os processos existentes numa determinada data, e a gente obtém as cartas de representação da administração, pedindo para que eles nos representem que, no momento em que a gente está emitindo o nosso relatório, a administração desconhece qualquer fato que eventualmente não esteja refletido nos demonstrativos contábeis, né? Então, aqui, na verdade, assim, é mais por uma proteção do auditor, porque eu posso fazer todos os procedimentos que forem, mas se a própria empresa ela não tem nenhum processo de captura, então vamos dar até para tentar fazer uma correlação com o exemplo que eu dei lá do nosso cliente que teve o problema no tratamento do resíduo líquido. Perfeito. Aquilo a gente só pegou por quê? Porque a própria administração tinha comentado sobre o incidente que tinha tido e a gente foi discorrendo tal para entender se precisaria ter provisão ou não, uma contabilização de um passivo contingente ou não. Suponhamos, na prática, que a empresa não tivesse nenhum processo ou que ninguém tivesse mencionado aquilo para os auditores. Qual seria o procedimento que o auditor poderia estabelecer para capturar aquele tipo de informação? Eu fico tentando imaginar, Rodolfo, muito difícil, porque
como que eu, no início de fevereiro de um determinado ano, sem que a administração tivesse nos informado daquele fato, que procedimento de auditoria eu poderia eventualmente executar. E, Sebastião, é uma coisa que eu falo, você está falando assim, é uma coisa que você viu depois, 2 meses depois que vocês estavam lá, e fora que vocês estão do lado externo, né? Você não está dentro da empresa todo dia sabendo do que está acontecendo, né? Por isso que também é uma parceria. Se ninguém te falar, você vai olhar simplesmente um número, né? Esse ponto é importante, Rodolfo. Sim, eu acho que até eu navego no mundo de contabilidade e auditoria há alguns anos, né? Eu me recordo que há 15, 20 anos atrás, quando a gente falava o auditor, né, tá aparecendo assim, era muito comum os funcionários da empresa, os contadores ficarem com algum tipo de receio, de falar, olha, ele vai encontrar o meu erro, não sei o que, aquela preocupação talvez exacerbada da entrada dos auditores nas empresas. Hoje eu acho isso muito sadio, tá, para o processo. Hoje eu vejo uma parceria maior entre clientes, escritórios de contabilidade e os auditores. Por quê? E parceria no bom sentido, né? Quando acho que o propósito e o engajamento da empresa é genuíno, né? Ela não tem nada para esconder, muito pelo contrário, porque se ela contrata uma empresa de auditoria, se não é no caráter obrigatório, então vamos supor que ela contrata voluntariamente uma empresa de auditoria, ela quer efetivamente que todas as questões que precisam ser corrigidas venham à tona. Então, eu acho que isso tem criado um ambiente de parceria entre os contadores, os escritórios de contabilidade, os clientes e os auditores, porque, no fundo, eu acho que a auditoria ela acaba sendo uma segunda linha de defesa, porque a primeira linha de defesa dos negócios tem que ser a própria estrutura, tem que ser o próprio escritório de contabilidade. E essa segunda linha de defesa, né, que seria o auditor externo, é somente para, eventualmente, corroborar ou, eventualmente, capturar algo que a primeira linha de defesa não capturou. Passou, perfeito. Então, assim, hoje eu vejo que existe um ambiente bem sadio entre auditores, contadores e empresas, nesse sentido de falar assim, olha, independentemente aqui de quem é o erro, o mais importante é a gente conseguir identificar de forma tempestiva que essa nossa prestação de contas aí, para quem quer que seja da melhor forma possível. Sebastião, vou aproveitar um outro gancho que você falou, o seguinte, nós estamos falando inicialmente de captura, né, de reconhecimento e tudo. São 2 pontos, na verdade. Você citou os advogados, que nós, contadores, trabalhamos muito com advogados, né? E quando a gente fala de provisão, de contingência e tudo, tem a questão do respaldo jurídico. Como é que você vê essa parceria? Precisa ter, não precisa? Assim, cada caso é um caso. E a segunda pergunta que eu te faço é a respeito da publicação. Porque quando você olha o CPC 25, às vezes ele fala, olha, nesse caso você divulga, nesse caso você não divulga. Quando não tem todos os critérios, mas você vê algo importante, o que vocês também sugerem para cliente? Olha, divulga mesmo, não estando obrigado, como é que você vê? É isso. Tá bom, obrigado, Rodolfo. Vamos primeiro lá pelas obrigações da norma e talvez depois discorrer um pouquinho sobre melhores práticas, né? Quando a gente pega a luz da norma, CPC 25, tem um termo que é muito utilizado da questão do mais provável que sim do que não. O que é essa história do mais provável que sim do que não? Quando você, eventualmente, tem uma situação em que é mais provável que sim do que não, de que você vai ter um desembolso financeiro de uma obrigação presente decorrida de um evento passado, você eventualmente tem que fazer a análise para fazer as contabilizações ou as divulgações. O que eu estou querendo dizer aqui com tudo isso? O que a norma requer? Quando você eventualmente tem uma obrigação onde é mais provável que sim do que não, de que você vai ter que fazer o desembolso financeiro futuro, você tem que efetivamente contabilizar a provisão. Então, se você tem todos os componentes onde você consegue fazer, então, de novo, né, no conceito, uma obrigação presente de um evento passado, que vai representar um desembolso futuro, e que você tem todos os componentes para você ter qual é a melhor estimativa desse desembolso, onde é mais provável que sim do que não, de que você vai ter que desembolsá-lo, você efetua a contabilização desse valor. Em situações onde você não é mais provável que sim do que não, que você vai ter esse desembolso,
dependendo da monta envolvida aí no processo, na questão, você tem que fazer divulgações, ou em certas situações você não precisa fazer nem divulgação e nem contabilização. Então, vamos tentar materializar um pouquinho com a pergunta que você fez sobre os advogados, né? Isso é muito comum, Rodolfo, principalmente quando a gente fala de contingências, né? Ou provisão para contingências. Provisão para contingência trabalhista, civil, criminal e assim por diante. Então, provisão para contingências de forma geral. Aqui não é nem uma questão de parceria, Rodolfo. O contador, para mim, ele tem que efetivamente se amparar num parecer jurídico em relação às contingências, às causas. E por que para mim é uma obrigação e não uma parceria? Porque nós, contadores, temos um nível de especialização em relação à contabilidade, aspectos financeiros. A gente não conhece na profundidade as nuances de legislação trabalhista, civil e assim por diante. Então, quem o conhece é um advogado. Quando você fala enquanto contador de definir se você vai ter que contabilizar uma provisão, fazer a divulgação ou não, baseado no seu próprio julgamento e conhecimento, aqui você corre um risco de errar, certo? Pela sua expertise na área de contabilidade, não na área jurídica. Por isso que você traz um problema para você, né? Que não é seu, né? Por isso que, para mim, aqui não é parceria, não. Assim, todo contador, né, nesses trabalhos que a gente tem com os advogados, a gente precisa, sim, obter qual que é o parecer legal e jurídico do advogado em relação a uma determinada causa, seja ela um ativo contingente ou seja um passivo contingente. O ponto, para mim, é que você precisa ter amparo do seu jurídico, para aí sim, você como contador, ao receber esse parecer jurídico, aí você recorre à norma para saber se eu preciso divulgar, se eu preciso contabilizar e divulgar, se eu só preciso fazer a contabilização porque a monta não é relevante ou se eu não preciso fazer nada. Então, qual que é a regra, né? Assim, o que a norma diz? Quando você está falando de contingências que sejam materiais, onde a probabilidade de desembolso financeiro é mais do que sim, do que não, que ocorra, você tem que fazer a contabilização, inclusive a divulgação em notas explicativas. Então, se você tem uma contingência ambiental de monta super relevante, onde o advogado já mencionou que é mais provável que sim, de que a empresa vai perder, e que tem todos os componentes para saber qual que é a monta provável que você vai ter desembolso lá na frente, você tem que refletir isso, seja nos seus demonstrativos contábeis, mas você precisa também fazer uma divulgação em notas explicativas. Uma outra situação, vamos supor que você tem uma série de contingências trabalhistas de monta menor, individualmente processos, então tem uma determinada tese, onde monta individual é de R$2.000, que individualmente não é material, mas quando você fala que tem 1.000 processos ou 1.000 ex-funcionários contra a empresa, aqui você está falando, né, de R$2.000.000. Então, nesse caso, o que a norma requer? É óbvio, você não vai fazer a divulgação individual das contingências, mas você é obrigado, sim, a fazer a contabilização dos R$2.000.000, nesse meu exemplo aqui, e, ao mesmo tempo, também ter uma nota explicativa lá falando, olha, a empresa está envolvida em diversos processos trabalhistas que individualmente não têm um montante significativo, mas que, pelo número de processos, dão uma monta de R$2.000.000. Então, essa é uma situação que você quer contabilização e divulgação coletiva. Situações onde você eventualmente não precisa contabilizar, mas você eventualmente precisa divulgar. Nesse exemplo, até aqui é o exemplo que eu dei lá do nosso cliente quando teve o vazamento dos resíduos líquidos. Naquele momento, não tinham todos os componentes, como eu mencionei, para você fazer a apuração de qual seria o valor da provisão a ser desembolsada no futuro. Sabia-se que era relevante, porque tinha um dano ambiental, era um evento passado, uma obrigação presente, mas naquele momento não tinham-se todos os componentes para se fazer a estimativa. Nessa situação, Rodolfo, não coube provisão, mas coube sim a divulgação numa nota explicativa, dando toda a ciência do caso. E, por fim, né, na última situação, quando ou não é monta relevante, ou, eventualmente, a probabilidade que é menos provável do que sim, do que não, de que vai ter desembolsos financeiros lá na frente, né? A probabilidade de perda é remota, aí nesse tipo de situação você não precisa nem divulgar e você não precisa fazer nenhum tipo de contabilização. Então, eu não sei se eu consegui resumir aqui, Rodolfo, mas acho que o importante é você sim ter um amparo jurídico que foge
eventualmente, dos seus skills, e aí a contabilização ou a divulgação ela vai se amparar principalmente nas probabilidades desse mais provável que sim do que não, de que você vá ter esse desembolso ou esse recebimento financeiro no futuro. Ô, Sebastião, eu vou colocar o foco aqui no ESG, né? Pegar até pela sua experiência aqui e algum ponto que você falou. Você falou inicialmente de vazamento, você deu um exemplo do cliente seu, Uhum. e aí também misturando já um pouco com provisões. E vou dar um exemplo que a gente estava até conversando aqui recente, agora há pouco, a respeito do acidente da Vale que teve aqui, da Samarco, né? Você até falou que já visitou aqui tudo. A Samarco, ela era sócia, que é dona a Vale, dona dela, né? Ela tinha sociedade com a BHP lá em Mariana e teve aquele acidente. Uma tragédia, né? Porque aquilo não só matou quem estava ao redor, mas aquilo deu um impacto ambiental e social de outra estratosfera, porque aquilo não passou só por Minas, aquilo veio no Espírito Santo, aquilo atingiu não só o ambiente, mas atingiu também pescadores, atingiu o comércio, atingiu tudo. Entrando no assunto do ESG, e aí eu vou te perguntar primeiro assim, depois voltando para esse caso específico, você que já teve a oportunidade de trabalhar fora e tudo, hoje esse assunto está muito na moda, né? Está na voga e tudo. Lá fora, isso já era forte ou você acha que virou uma moda? Você acha que veio para ficar ou você acha que agora isso já existia, mas a coisa só floresceu de vez? Bom, pergunta bem difícil. Primeiro, eu para o grupo, né? O fato de eu ter mudado fora, eu trabalhei na KPMG do Japão por 2 anos, né? E trabalhei um outro período também nos Estados Unidos, né? Na KPMG lá dos Estados Unidos. Eu diria que, para mim, pela minha experiência, Rodolfo, tanto lá fora como aqui, acho que nós estamos, talvez, na mesma fase da corrida. Eu acho que o mercado europeu é um pouquinho mais avançado, né? A Europa sempre esteve na vanguarda das questões ambientais, né? Isso é fato, é comprovado, com indicadores e assim por diante, mas eu acho que, tirando talvez o contexto de Europa, a gente está no mesmo momento de agenda, de fato, de ou endereçamos ou endereçamos. Para mim, aqui não tem modinha, não tem nada, ou endereçamos as questões dos aspectos ESG, ou a gente vai ter falhado aí com os nossos compromissos e a gente não vai conseguir deixar um legado para as próximas gerações. Mas não quero filosofar muito não sobre a questão de ESG. Talvez tentar trazer um pouquinho para o contexto aqui do tema do CPC, né? Eu acho que no caso lá de Brumadinho e Mariana, Rodolfo, para mim, quando a gente falar em contabilização, ele segue, para mim, todos os mesmos critérios que, eventualmente, a gente tinha aqui, né? Então, talvez no momento não se tinham os componentes, obviamente ia ter que ter uma divulgação como Perfeito. relevante, e que, à medida que o tempo foi passando, foi se depurando melhor os valores, os acordos que foram feitos de indenização, isso eventualmente já tudo refletido dentro dos financials aí de Vale, de BHP, de Samarco e assim por diante. Então, aqui eu acho que, para mim, eu me apegaria única e exclusivamente aos aspectos contábeis e fiscais. Trazendo para a agenda agora de ESG, Rodolfo, aí sim eu acho que eventos como esse, né, ou eventos que a gente tem visto, eventos ambientais, eventos climáticos, eu acho que o que está trazendo para a lupa das discussões é essa questão de propósito, de engajamento das empresas, dos compromissos públicos que eventualmente estão sendo emitidos para fim de redução de emissões. Aqui eu, sim, quando a gente fala de compromisso público, lembra que em algum momento a gente falou assim de obrigações não formalizadas, então, em algum momento isso também se encaixa ou vai se encaixar aqui dentro do CPC 25, mas só voltando para as questões aqui de ESG, né, Rodolfo, eu acho que agora uma das coisas que vai mudar bastante como que as empresas, e do ponto de vista de divulgações, tá? Primeiro, como que as empresas incorporam esses riscos ambientais, sociais e climáticos dentro dos seus financials, né? Dentro dos seus demonstrativos contábeis. Então, a gente já viu resolução do Banco Central com esse tipo de requerimento, e muito do que a gente vai ver do ponto de vista de norma daqui para frente, ele vai nesse sentido.
primeiro aspecto que muda relevante é, agora, primeiro, o ESG não é modinha, ele veio para ficar, e os stakeholders, eles querem olhar como que você, enquanto empresa, e aqui é a nossa responsabilidade como contadores e auditores, né, como que a gente está olhando essa incorporação dos aspectos de ESG, primeiro, na avaliação de riscos das empresas. Esse é o primeiro componente. O segundo componente, como que eu estou, então, incorporando os aspectos de ESG dentro da estratégia como empresa. Então, quando a gente fala de continuidade dos negócios, né, é um termo muito comum a nós, contadores e auditores, a continuidade dos negócios. Nós vamos ter que começar a passar a olhar, nós, contadores e auditores, como que a empresa está, de fato, incorporando os aspectos ESG dentro dessa avaliação de risco e dentro dessa estratégia de negócios, porque a gente está falando, sim, de continuidade dos negócios. Tem muita empresa, assim, e aqui é sem filosofar, aonde, se a empresa não incorporar esses aspectos de ESG, ela vai ter algum problema no futuro. Seja problema com o cliente, seja problema no sentido de reter e atrair talentos, seja problemas com quem vai fomentar a parte financeira para financiar os projetos. Então, aqui tudo a gente está falando de continuidade dos negócios. Então, se a empresa não incorpora na estratégia, se a empresa não incorpora na avaliação de risco, nós, contadores e auditores, temos sim essa responsabilidade de falar, olha, a gente precisa discutir continuidade dos negócios. É capaz do seu cliente, dos nossos clientes, ter uma reação, nossa, você está exagerando, olha, você está... como assim falar que o aspecto de ESG, continuidade dos negócios? Fala assim, continuidade dos negócios. Lógico que não no espectro, talvez, de um ano, mas quando você coloca no espectro de médio e longo prazo, hoje, para mim, Impacta, né? um contador ou um auditor não entrar numa seara de discussão com a empresa nesse sentido. Falar, amigo, nós não estamos falando de continuidade operacional em um ano, nós estamos falando de continuidade operacional dos negócios no tempo, porque você vai ter que olhar para esses aspectos de ESG no futuro. Então, assim, e aí, quando a gente traz daqui para o tema de contabilizar, né, provisões e tal, imagina, em algum momento do tempo, a gente vai falar sobre contabilização de não cumprimento de compromissos públicos, né? Eu sei que não tem nenhuma matéria nesse momento, Rodolfo, mas vamos imaginar uma situação hipotética, não tão hipotética assim. Então, vamos supor que determinada empresa vai a público e fala que vai ser net zero de emissões em 2030. Aí você, Rodolfo, trabalhou bastante aí no seu escritório de contabilidade, juntou uma graninha e decide comprar uma ação dessa empresa baseado e lastreado nesse compromisso público. Você fala assim, olha, a empresa já tem todos os fundamentos econômicos e ainda vai ser net zero em 2030. Pô, acho que é uma empresa que vale a pena efetivamente eu apostar. Você pega o seu suado dinheiro e vai lá e compra ações dessa empresa. Vamos supor que, no passar do tempo, aquilo que a empresa se comprometeu lá atrás não tem nenhum lastro, não tem nenhum plano estratégico, é um greenwashing. Então, e aí você começa a ver o valor das ações diminuindo e o Rodolfo, com o seu dinheirinho suado lá, começa a perder dinheiro. Isso é ou não a constituição de uma obrigação não formalizada? Porque assim, não tem nada contratual no compromisso público, mas ela tem o que a gente falou de uma declaração pública específica, que eventualmente lastreou a sua decisão de pegar a sua poupança e colocar lá. Passados 5 anos, você perdeu metade do valor que você eventualmente investiu. Será que você não vai entrar com uma ação indenizatória em cima dessa empresa? Será que lá atrás essa empresa já não deveria começar a avaliar que não iria conseguir cumprir com aqueles compromissos públicos firmados e que isso estava começando a gerar uma obrigação potencial com alguns investidores? Então, assim, de novo, aqui eu estou suposições, né? Ainda vai ter todo o direcionamento de norma, mas para mim é um exemplo de como a gente conecta essa agenda de ESG com o nosso tema aqui de provisões. Ô, Sebastião, você falou no nosso bate-papo que estava tendo antes da palestra, e me veio à mente assim, agora eu vou falar do setor de roupa, que para mim acho que é mais fácil de visualizar, tá? E tá para quem está assistindo. Vou dar 2 exemplos simples. Nós temos a Zara aqui, que é um monstro, né? Uma das maiores empresas do mundo, né? Não é nem empresa de roupa, é quase empresa de logística. E que, um tempo atrás, até saiu a questão assim, do trabalho escravo e tudo, por ser muito grande. E você abordou uma questão que eu achei muito legal. Você falou assim, Rodolfo,
quem é muito grande vai acabar olhando para a cadeia de valor. Sim. Porque, assim, a Zara em si, ela não é ela que comanda, estou dando um exemplo assim, não é ela que produz, que controla aquela costureira, vamos supor que está lá no interior da Bahia, tá? Vou dar um exemplo mais prático. Só que se tiver um trabalho escravo lá que já está errado, impacta diretamente no nome da Zara, porque assim, no final o produto é dela. Então, estou pegando um exemplo esdrúxulo que eu sei que ela produz lá na Ásia. Minha pergunta para você é assim, como é que você vê essas grandes empresas trabalhando essa cadeia de valor, relacionando isso com o pequeno, que geralmente são os clientes que estão no meu escritório, no escritório de vários outros que estão nos assistindo aqui hoje? Você vê pedindo treinamento, você vê pedindo... O que você tem visto? Sim, sim, eu vou discorrer um pouquinho aqui. Rodolfo, só me dá um minuto para eu pegar o meu carregador do laptop, senão vai cair, vai interromper Perfeito, aqui. fica tranquilo, fica tranquilo. Desculpa, Rodolfo, eu vim para uma sala aqui para eu ficar um pouco mais tranquilo e eu acabei não trazendo o meu carregador aqui. Mas já Não, está. depois a gente pede para cortar, você pode ficar tranquilo. Senão eu ia cair aqui no meio do caminho. Então, voltando para a tua pergunta, Rodolfo. É sim, e eu diria que cada vez mais isso vai ser comum, não só ao setor de confecções, mas todos os setores, né? E aqui eu acho que é um aspecto importante. Quando a gente fala de ESG, eu escuto do mercado um ledo engano de que isso só impacta as grandes corporações. E, para mim, isso é um ledo engano. Por quê? Porque se você é um prestador de serviços ou um fornecedor numa cadeia de suprimentos de uma grande corporação, essa grande corporação vai sim fazer pressão em toda a cadeia de suprimentos. Então, ele pode ter eventualmente um impacto maior no primeiro momento sobre as grandes corporações, mas essas já estão fazendo pressão sobre toda a sua cadeia de fornecedores, prestadores de serviços. Primeiro porque ESG, para mim, é uma questão de reputação e de marca que muitas vezes transcende aí as questões contratuais. Então, a gente tem vários exemplos aí onde empresas, onde eventuais erros dos seus prestadores de serviços eventualmente impactaram a empresa principal. Então, assim, a responsabilidade formal era do prestador de serviço, mas a responsabilidade não formalizada pelo evento é da empresa, e foi a empresa que pagou as indenizações e assim por diante. Então, assim, sem citar casos aqui, mas a gente tem acompanhado ultimamente aí alguns casos onde um prestador de serviços, eventualmente, que cometeu algum erro, algum equívoco, mas isso recai sobre a grande corporação. Então, é nesse sentido, para mim, que as grandes corporações vão fazer pressão aí em toda a cadeia de suprimento. E quando eu estou falando de marca, reputação e assim por diante, no exemplo que você deu aí da parte de confecção, imagina, por exemplo, se eventualmente é comprovado que uma determinada empresa utilizou-se de mão de obra análoga à escravidão, assim por diante. Então, vamos lá. Primeiro, você tem o efeito de marca de reputação, que aqui não dá nem para mensurar. Mas quando a gente fala de provisões, aí a empresa vai ter que, eventualmente, ver eventuais autuações do Ministério do Trabalho e seguir todos os critérios de reconhecimento que a gente debateu. Mas eu acho que o mais preocupante, na verdade, está relacionado a esse aspecto de ESG, porque o consumidor lá na frente, em condições socioeconômicas favoráveis, eu me arriscaria a dizer que nós, como consumidores, vamos querer associar nossos nomes a marcas, produtos e serviços que tenham um propósito, que tenham algum engajamento genuíno para resolver um problema real da sociedade ou do planeta. E empresas que, eventualmente, tenham um comportamento contrário a isso, eu acho que vão ter problema. Por isso que eu acho não, que eu tenho certeza de que todas as empresas, sem exceção, em algum momento elas vão ser impactadas por essas questões de ESG. Então, se você é, por exemplo, um provedor de uma grande corporação, eu tenho certeza que essa grande corporação, para te manter
no portfólio de fornecedores dessa grande corporação ou de prestador de serviço, ele vai perguntar e exigir que você tenha uma aderência, pelo menos mínima, de ESG, porque ele, como enquanto grande corporação, ele precisa se precaver de eventuais reflexos que a sua não aderência de ESG possa ter nos negócios da grande corporação. Eu estou pensando aqui também, Sebastião, porque inicialmente estou pensando para grande, mas eu vou para um outro exemplo que para pequena, que eu acho que também faz total sentido. Às vezes você tem uma pequena construtora e que você tá contratando, sei lá, está terceirizando alguém que está fazendo reboco e por aí vai. Pode parecer bobeira, né? Dar um exemplo assim, não, mas não tem nada a ver, contrata qualquer um. Porque primeiro você pode ter um acidente de trabalho, que é um primeiro ponto. Um segundo ponto pode ser, depois da obra pronta, você começa a ter vários problemas, que isso te gera um trabalho de nome, né? Porque a pessoa começa a falar, pô, mas essa construtora é picareta. É isso aí. Exatamente, Rodolfo. Eu acho que o ponto é exatamente esse. Além das obrigações, então, vou pegar esse exemplo que você deu, né? Além das obrigações legais, vamos dizer assim, então, uma construtora, ela é obrigada a fornecer um equipamento de proteção, EPI. Ela é obrigada, eventualmente, a fornecer equipamentos de segurança, um uniforme, assim por diante. Então, você tem uma série de obrigações que já são legais, né? Agora, qual que é uma obrigação, por exemplo, ou o que é um aspecto que não seria uma obrigação, mas é que ele tem um viés bastante importante do ponto de vista de ESG. Então, vamos supor que você está em um período de obra, onde você sabe que boa parte dos profissionais que estão trabalhando lá tem somente o primeiro grau completo. Será que lá no futuro, ou para mim vão, tá? Será que lá no futuro não vão perguntar para a construtora, falar, legal, então você fornece o EPI, você fornece o uniforme, você fornece a refeição. Todos eles são obrigações legais. O que você faz do ponto de vista de aspecto de contribuir para resolver um problema real da sociedade? Se é uma... Pô, eu forneço, então, todas as sextas-feiras, os nossos profissionais saem dos canteiros das obras para dedicar 2 horas a um programa de formação educacional. Opa, espera aí. Então, não é mais o lucro pelo lucro. Você usa o profissional, paga o profissional por ele, mas você também está dando, cumpre, né, com todos os requerimentos legais, mas, além disso, você provê a oportunidade de inclusão. Você fez um levantamento de que as pessoas que estão trabalhando no canteiro da sua obra só têm, em média, o primeiro grau completo, e você está possibilitando que esses profissionais, eventualmente, estudem, se profissionalizem para ter outras oportunidades no futuro. Aqui, para mim, voltando para o aspecto de CPC, tá bom, uma obrigação não contratual, que se a partir do momento que você determina que você vai conceder esse benefício, você tem que contabilizar, seguindo tudo que a gente falou, mas quando a gente traz para o aspecto de ESG, de propósito e assim por diante, eu me arriscaria a dizer mesmo, Rodolfo, assim, imagina que você é um comprador numa determinada ponta, tá você e sua esposa indo procurar um apartamento novo, tá? E você tem 5 opções de 5 construtoras diferentes. E a construtora A, você ouviu falar que é aquela que dá esse curso. Cara, aquele prédio que você está indo olhar com a sua esposa, ou aquela maquete que você está indo olhar, está cercada de trabalhadores que cumprem o seu ritual de trabalhar, mas que estão tendo oportunidade, por meio daquela incorporadora, daquela construtora, de se profissionalizar, de estudar. Rodolfo, eu tenho certeza que esse aspecto, em condições normais, se você olhou os outros 5 apartamentos, eles são todos iguais, mais ou menos do mesmo preço, cabe no seu orçamento. Acaba sendo a diferença. Eu tenho certeza que você vai escolher aquela incorporadora, aquele empreendimento onde você enxergou propósito. Eu escuto, né, Rodolfo, às vezes as pessoas falam, nossa, Sebastião, você é muito filosófico com isso. Eu falei assim, não é que eu sou filosófico, não. É que eu estou vendo efetivamente isso acontecer na prática, Rodolfo. Assim, a gente efetivamente está vendo isso acontecer. Ainda muito incipiente, mas quando a gente fala fomentadores de crédito, um BNDES da vida, destinando recursos específicos para projetos que estejam relacionados a ESG. Quando você vê uma série de investidores institucionais falando que só vão pôr dinheiro em projetos aonde eventualmente tem algum link com o ESG. Quando você vê empresas que fazem captações
de debêntures atreladas a indicadores ESG, aonde a remuneração do papel ela é menor se ela atingir os indicadores de ESG, mas uma série de gente colocando dinheiro nesse bonde, torcendo para que a empresa consiga atingir os indicadores, mesmo que a remuneração do capital seja menor. Aqui eu acho que a gente começa a ver, numa expressão popular, um pouquinho de luz no fim do túnel. Lógico que a gente está falando que tem eleição esse ano, guerra na Ucrânia, você tem uma série de é o conjunto da obra, né? Você pode colocar um pouquinho essa agenda, um pouquinho alguns passos para trás. Mas se ela avançar para frente, isso não tem nem dúvida. Você falou que às vezes fica mais caro. Eu tenho 5, eu preciso ter uma outra reunião 10h30 que eu consigo cortar, que eu falei que eu vou entrar 5 minutos atrasado aqui. Não tem problema, então. Só mais uns 5 minutinhos para a gente ir encerrando. Tá, pergunta que eu te faço é o seguinte: o ESG, ele fica mais caro? Igual a gente sempre deu o exemplo do prédio, que eu achei legal. Uhum. Pelo que você vê, o produto em si acaba ficando mais caro ou não? Ou não necessariamente? Eu vou dizer que não. Eu vou afirmar que categoricamente não, Rodolfo. Assim, primeiro que, quando você pega, estatisticamente falando e olhando para o passado, aí eu vou falar um pouquinho de contexto de companhia aberta, mas para corroborar com o meu comentário. Se você pega a performance de valuation, de valorização das companhias abertas nas últimas 2 décadas e segrega aquelas que, de alguma forma, já endereçaram as questões de sustentabilidade das que não, você tem uma performance financeira em média de 30% a 40% maior das companhias abertas que já endereçavam em relação àquelas que não tinham nenhum tipo de divulgação, nenhum tipo de endereçamento. Mas eu estou falando, olhando o espectro passado. Então, assim, o passado, para mim, já mostra um indicador de que quando você endereça, você já tem algum diferencial, você já tem alguém te reconhecendo de forma diferente. O seu valor já é maior, né? Você já cobra mais, naturalmente, né? Quando eu olho para frente, né, Rodolfo, assim, e isso eu escuto muito falar assim, por eu lidar com o tema de ESG aqui na KPMG, não, é muito custoso. Primeiro que eu escuto aquela história de que só afeta a grande corporação, né? Ou quando não é da grande corporação, é de que é muito caro. E aí eu falo assim, isso é um ledo engano também. Por quê? Você não precisa fazer todos os investimentos na ponta inicial da jornada de ESG. Então, até porque, quando a gente fala de ESG, do ponto de vista de conceito, é você construir uma agenda de gestão do seu negócio para contribuir para resolver um problema real da sociedade ou do planeta no médio e longo prazo por trás do lucro. Então, quando você fala em criar uma agenda de gestão dos seus negócios de médio e longo prazo, isso não significa que você tem que fazer todos os investimentos no momento inicial. Pelo contrário. Então, como é uma jornada, você vai criar todos os investimentos, ou você vai planejar os investimentos na curva do tempo, ao longo do tempo, né? O importante é você partir de algum lugar, você fazer alguma coisa, você ter algum plano, né? Então, não dá para falar que você vai fazer e não sai do lugar. Então, por que eu acho que ele não encarece? Porque no tempo, né, Rodolfo, eu sei que nesse momento a gente vive talvez condições socioeconômicas que não sejam 100% favoráveis. Mas voltando para o exemplo que eu estava dando, né, que a gente está debatendo sobre a escolha de um prédio, um apartamento, de uma incorporadora, para mim no futuro vai ser igual em relação a qualquer produto e serviço. Se eu tiver, principalmente essa juventude de hoje, Rodolfo, primeiro que já é uma geração muito ligada nessas questões de ESG, de ativismo, de meio ambiente, de proteção e assim por diante. Essa turminha lá na frente, ou mesmo nós, em suas condições socioeconômicas favoráveis, a gente está propenso a pagar um pouquinho a mais por um produto e por um serviço quando a gente enxerga propósito. A gente vai fazer isso, a gente já faz isso, eu sei que não em sua plenitude pela condição socioeconômica atual, mas a gente inconscientemente a gente já faz isso hoje. Eu vejo pela minha filha, o comportamento da minha filha de 12 anos, eu tenho 3 filhas de 12 anos, ela é totalmente ESG, talvez porque o pai trabalha com isso, mas porque está imbuído no dia a dia dela. Então, imagina no futuro, daqui 1, 2 décadas, eles tendo a opção, eventualmente, de escolher um produto, um serviço ABC, mesmo que tenha que pagar um pouquinho a mais. Eu aposto todas as minhas fichas, Rodolfo, que essa geração só vai comprar de quem tiver propósito, de quem tiver engajamento genuíno. Então, não endereçar esses aspectos ESG, para mim, ele vai ser um erro, ele vai ser um divisor de água para as empresas que vão existir ou não vão existir
na próxima década, nas próximas 2 décadas, né? Então, e aí, conectando aqui, talvez, para finalizar com tudo que a gente está falando, em algum momento aqui do nosso workshop, a gente falou de continuidade dos negócios, de como contador, nós contadores e auditores precisamos olhar isso. Ao conectar essa agenda de ESG que eu falei há pouco, com essa análise de provisão, com essa análise de continuidade dos negócios, para mim, ela tem conexão total, porque a gente vai ter que sentar com os nossos clientes para debater isso, para como que você analisou, incorporando a estratégia na sua avaliação de risco, no seu dia a dia, tal. Por quê? Porque você vai começar no tempo a ter indicadores aonde, na ótica do comprador, do teu fornecedor, do teu talento, do seu fomentador de crédito, das ONGs, da sociedade civil, do governo, se você não tiver essa agenda efetivamente endereçada, você corre um sério risco de ter problemas na continuidade dos seus negócios, e quando a gente fala de problema em continuidade dos seus negócios, você traz para a luz da contabilidade, a gente precisa, sim, olhar isso como contadores e como auditores. E para fechar o que você falou, é algo interessante, porque quando você fala disso, você realmente gera valor, não só para a sociedade, para o ambiente e tudo, mas você gera valor para o seu cliente, né? Isso aí. Porque o que você falou, o cliente ele vai olhar não só para a contabilidade como um número em si, mas ele fala, pô, esse profissional, seja ele um auditor, seja ele um contador, ele está comigo, ele está querendo que eu ganhe, que vai todo mundo ganhar, né? Que é o que você disse. Você está uma coisa ali, a coisa vai indo. Sebastião, obrigado pelo bate-papo. Queria agradecer mais uma vez você, todo o time da KPMG pela disponibilidade. Falar aqui para a gente foi uma honra. Se vocês também precisarem de alguma coisa aqui, fiquem à vontade, viu? Não, eu que agradeço, Rodolfo, de novo o convite aí do CRC do Espírito Santo para falar da temática, né, do CPC 25. Eu amo contabilidade, como também amo o tema de ESG. Quando a gente consegue conectar, né, e materializar um pouquinho do que a gente está falando nas duas vertentes, acho que fica um bate-papo aqui super bacana. Então, eu que agradeço o convite, um abraço enorme a vocês, e eu deixe registrado aqui, por favor, no vídeo, que a dona Carla ainda me deve uma moqueca capixaba. Eu fui em 2 oportunidades para o Espírito Santo, tive a honra e o prazer de comer uma moqueca capixaba, mas não foi a Carla que me levou. Então, eu faço essa brincadeira com ela aqui e estou deixando registrado a brincadeira. E como eu encontrá-lo na semana que vem lá no Congresso Nacional de Jovens Contabilistas, inclusive eu vou falar para ela, Carla, eu deixei gravado no vídeo que você ainda está me devendo uma moqueca. Tá vendo? Isso é uma obrigação não formalizada, eu vou falar com ela. Aí, ó, ótimo, olha... tornar mais perfeito. Essa é uma obrigação não formalizada que você vai precisar contabilizar nos seus demonstrativos. Aí. Um grande abraço. Obrigado a todos. Valeu, gente. Tchau. Um abraço, sozinho.